meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Vamos ficar em pé. Quero convidar você a louvar o Senhor. Hoje é um dia gostoso, muito bom, um dia para que você possa abrir o coração e chegar diante do Senhor e começar a cantar dizendo: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor só é santo, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Ao Senhor a honra e a glória. E a nós, ó Deus, o corar de vergonha. A música diz: nós somos pecadores, e isso é verdade. Mas há uma única coisa que nos faz chegar à tua presença, e isso é o sangue de Jesus Cristo, que nos justificou, nos purificou, e é baseado nesse sangue de Jesus, nessa purificação, que nós entramos aqui neste culto, chegamos neste lugar, e queremos te adorar, Deus. Quem somos nós sem o Senhor? Pedro disse: para onde? Ou não foi nem para onde, Deus, é para quem? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, é a pura verdade. Então, Senhor, recebe o nosso culto, a nossa adoração, nossas palavras de expressão ao Senhor, nosso amor ao Senhor, aquilo que nós temos de melhor, ó Deus, aquilo que nós temos na nossa vida ao Senhor. Essa manhã nós vimos buscando o Senhor, buscando santidade, buscando avivamento. Aviva-nos, Senhor. O nosso pedido é esse. Nós queremos estar na tua presença, e para isso, Deus, não combina o pecado. O pecado é um acidente na nossa vida, mas quanto menos nós cometemos esse acidente, mais perto nós queremos estar do Senhor. E por isso, ó Deus, nós queremos cantar. Nosso louvor, nossa expressão ao Senhor agora é: aviva-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
pedir para a produção, se for possível, coloque para nós novamente essa parte do aviva-nos. E eu gostaria que você repetisse isso como, só lendo, aviva-nos, Senhor. Vamos lá? Aviva-nos, Senhor. Eis a nossa petição. Ateia fogo do alto céu em cada coração. Esse deve ser o nosso pedido. Essa é a nossa busca. E com certeza Deus vai nos atender. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você cumprimente a pessoa que está do seu lado e diga para ela: olha, essa é a nossa petição, aviva-nos, Senhor. Tenho certeza que Deus vai fazer isso na nossa igreja, na nossa cidade, a começar comigo, com você. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Oh Deus, aviva-nos, Deus. Sabe, Senhor, esse nosso coração, Senhor, não tem como falar isso e deixar de orar. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. E sabe, Deus, o cântico diz: a bem do pecador, Deus. Não é a bem da tua igreja, não é a nosso bem. É a bem daquele que não encontrou o Senhor ainda, é a edificação da igreja, sim, Senhor. Mas é a bem daqueles que ainda não tiveram o Senhor, o encontro pessoal com o Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ateia fogo do alto céu em cada coração, e que isso resulte num amor verdadeiro para a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Nós não queremos um avivamento que faça barulho. Nós queremos um avivamento que faça mudança de atitude, que nos leve à tua presença, não para a gente dizer que nosso rosto está brilhando, ou que a gente é capaz de dizer profecias, falar novas línguas e curar pessoas. Mas nós queremos ver o maior dos milagres, é a conversão de pessoas, Deus. Pai, aviva a tua igreja. E quando eu falo isso, não estou falando da primeira igreja batista, eu estou falando da tua igreja, Deus. Da tua igreja, essa igreja que é universal, dessa igreja que está na cidade, dessa igreja que está no estado, dessa igreja que está no mundo. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, nós teremos nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, fique atento. Você sabia que no Centro de Ensino Musical você pode estudar guitarra, bateria ou baixo, optando por aulas individuais ou em grupo? Esses cursos eram disponibilizados somente em aulas individuais, porém agora temos essa opção para iniciantes em grupo. Continuamos oferecendo as tradicionais aulas em grupo de técnica vocal, violão, teclado adulto e infantil, bem como os outros cursos individuais destes e outros instrumentos, para alunos que estejam nos níveis básico, médio ou avançado. Lembre-se, estes cursos não são restritos aos membros da igreja ou das células. Se você quiser, pode indicar para algum amigo. As vagas são limitadas e as aulas iniciam nesta segunda-feira. Faça-nos uma visita na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. Atenção você que tem o desejo de participar do Coral Canto Grande. As inscrições para o primeiro semestre deste ano estão disponíveis no site de nossa igreja, umb.org.br, até o dia 10 de fevereiro. Clique no link e preencha sua ficha de inscrição. As entrevistas e avaliações ocorrerão a partir desta data, devendo o candidato aguardar agendamento de horário pela regente. Lembramos que nossos ensaios estão em recesso, retornando dia 20 de fevereiro.
Venha, vamos unir nossas vozes para exaltar aquele que é digno de todo louvor. Conheça hoje o testemunho de uma mãe que participa do projeto Pais Discipuladores. Ela se chama Ingrid e deixou o seguinte depoimento no grupo de WhatsApp do projeto Pais Discipuladores. Queremos deixar relatado aqui o testemunho do Luiz Guilherme, nosso filho de 9 anos. Participamos da campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família. E ele, vendo esta movimentação toda, resolveu por ele mesmo participar também. Explicamos o que é o jejum e ele decidiu fazer de refrigerante. Ficou os 40 dias sem tomar nada de refri. Em festinhas, células, eu mesmo esquecia e oferecia. E ele sempre firme dizia que não. Oramos todos os dias com ele, e até a oração dele mudou para melhor. Glória a Deus! Os pais que discipulam os filhos veem o crescimento espiritual de seus filhos, e toda a família é beneficiada. E atenção! As vigílias de oração às sextas-feiras retornam no dia 19 de fevereiro. Na busca por santidade e avivamento, busquemos mais a Deus. Nos dias 18 a 20 de abril, Campo Grande receberá a Conferência da Família, com participação do pastor Abe Uber, pastor Cláudio Duarte, Luciano e Kelly Subirá, Heloísa Rosa, Davi Sasser e outros. Ingressos e mais informações pelo site igrejafonteviva.com ou pelo telefone 9173-1000. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos novamente aqui e os crentes que não são de açúcar, né? Hoje eu cheguei cumprimentando. Todo mundo aqui não é de açúcar, né? Porque crente de açúcar tem medo de chuva. Porque açúcar na chuva é um horror, né? Mas que bom. Nós vamos compartilhar com vocês o que a gente está aprendendo no Ministério Infantil. A história de hoje é muito boa, gostosa. A criança gosta dessa história. É a história da Torre de Babel. E é uma história assim que eu sempre eu ouvia e eu ficava assim, mas por que Deus foi tão duro com aquele povo por construir uma torre? O objetivo deles era construir uma torre que chegasse a Deus. Mas, na realidade, por isso é bom a gente sempre estudar a Bíblia, comparar, ir além, voltar, para a gente poder compreender o que havia de errado em fazer aquela torre. A gente vê que isso aconteceu 120 anos, mais ou menos, depois do término do dilúvio. Então, eram os descendentes dos filhos de Noé, né? Netos, filhos, netos, e Noé era vivo ainda. Mas o povo se afastou de Deus. Olha só, depois de toda aquela experiência forte, o povo se afastou. E aí eu arrisco a dizer, dando aquela ajuda, né, dos pais discipuladores, com certeza, os filhos de Noé não fizeram um bom trabalho ensinando os seus filhos o que eles haviam aprendido de Deus. Aquilo não foi fortalecido. E a gente percebe isso, pode parecer assim que eu estou querendo reforçar só porque a gente tem esse projeto, mas não é. Se você olhar na Bíblia, Noé tinha 3 filhos. E o mais novo, um dia ele bebeu muito, e o mais novo fez algumas coisas que não honraram o seu pai. E os 2 mais velhos cobriram o seu pai. E a gente vê que esse que era mais novo era Cã, e os seus filhos, os seus descendentes, foram os cananitas que viveram na terra de Canaã. Então a gente percebe que quando um pai de família não age direito, ele, a não ser que haja uma intervenção divina, os seus filhos vão pelo mesmo caminho. Mas os outros 2 filhos tiveram povos, né? Saíram deles povos que não fizeram essas coisas. Um deles foi Sem, e de Sem nasceram os semitas, inclusive
os judeus. Mas eu fiquei pensando, por que será que Deus ficou chateado e falou, vou acabar com essa coisa de construir a Torre de Babel? Na nossa revista, eles explicam que era uma construção que era redonda embaixo e depois ela crescia em degraus e em cima tinha uma torre. Era um templo e eles fizeram com tijolos queimados e piche, ao invés de argamassa. Então, havia já também um certo progresso tecnológico na época. Inclusive, para a construção, com certeza, os primeiros engenheiros ali, né, estavam, e arquitetos também. Muito bem, mas o que é interessante? Eles estavam fazendo um templo ali. Com base em quê eles fizeram aquele templo? Aí eu peguei e falei assim, eles tinham... O pai dele era Noé. E aí eu fui olhar aqui, no fim do dilúvio, o que aconteceu com Noé quando ele saiu da arca? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. Olha lá. Quem acha que criança é puro? E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então, Noé deu um padrão de culto aos seus filhos, mas eles não quiseram. E quando eles construíram esse lugar, inclusive Deus havia falado assim para eles, olha... Deus abençoou Noé e disse aos seus filhos, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, Deus falou para que eles se espalhassem. Mas quando eles criaram isso daí, eles começaram a falar, não, nós vamos ficar juntos aqui e vamos construir um templo. Deixa eu ver se eu consigo achar onde que está isso aqui. Eu olhei agora há pouco o versículo e... disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Então, não havia no coração deles o desejo de chegar a Deus. Eles queriam chegar a Deus, mas não ao nosso Deus. A um Deus que eles estavam criando e que eles iriam criar a religião e o modo de crer. E aí a Trindade desceu, olha só, a Bíblia diz, desçamos e confundamos a língua. Deus aqui deixou bem claro que era ele inteiramente ficou muito triste com o que estava acontecendo. Mas Deus foi tão amoroso que ele apenas confundiu as línguas para que eles não conseguissem mais continuar. Eu acho que Deus ainda estava tão triste de tudo aquilo que ele havia percebido no dilúvio e ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa para dificultar a situação deles, mas não vou exterminá-los como eles até deveriam. E assim eles foram espalhados. E graças a Deus hoje há emprego para o CCAA, Wizard, cultura inglesa, né? Porque senão, né? Já pensou o problema social de desemprego hoje? Se todo mundo falasse uma língua só, as escolas de inglês estariam, né? Tinham que procurar outro ramo para trabalhar, não é? Mas Deus fez isso e a terra, então, se espalhou. E eu acho muito interessante como que Deus faz as coisas, por que Ele queria que toda a terra estivesse cheia. Deus é maravilhoso, né? Então, nós aprendemos como buscar a Deus. Muitas pessoas aí, transportando para os nossos dias, o que a gente faz de errado hoje? Que tipo de coisa a gente faz como esses homens fizeram? Quando a gente cria sistemas que a gente pensa que agrada a Deus, quando a gente dá o dízimo para a gente achar que a gente vai ser abençoado, mas a gente não vai com o coração contrito e arrependido. Isso daí é uma forma de você chegar a Deus ou de fazer uma religião que não é essa que está expressa aqui na Bíblia, né? Quando Deus falou com relação a Adão, conversando com Caim, ele falou assim, que ele aceitava as pessoas e as ofertas. Eu aceitei a Caim, aliás, eu aceitei a Abel
e a sua oferta, e não aceitei Caim e sua oferta. Então nós estamos juntos, o que Deus quer é coração. Então, hoje em dia, eu tenho ouvido muito, ontem estava conversando com o Valdir, quanto de heresia a gente tem ouvido por aí. É a mesma coisa que fizeram na época da Torre de Babel, criando sistemas que não são os bíblicos. Deus nos deixou um padrão de culto. Noé havia mostrado para os seus filhos, mas talvez ele não tenha sido muito incisivo por causa disso. Então, seus descendentes começaram a fazer coisas que não agradam a Deus, né? Vamos ficar em pé? Essa é uma advertência para nós. Sempre buscarmos a Bíblia, mesmo aqui na nossa igreja. Faça isso. Os pastores podem errar. Vá para a Bíblia. Confira. Vamos ler juntos? Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Gênesis 11, 8. Deus é o Senhor da história. Pai querido, nós te adoramos, nós te exaltamos pela tua palavra. É bom a gente estudar todos os domingos, todos os dias, estudar a tua palavra, porque aí a gente compreende o porquê, não só ler, mas estudar, porque aí a gente vê os descendentes, como é que foi antes, por que aconteceu daquele jeito, e nós vemos, ó Deus, que muitas vezes os filhos se esquecem do modelo dos pais, do modelo de busca de Deus dos pais, e se afastam do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, aqui a ensinarmos as gerações futuras a como servir, amar e obedecer ao Senhor. Nós não queremos, ó Deus, sermos espalhados, sermos dispersos, sermos desgarrados, ó Deus, por causa do nosso pecado, Senhor. Nós queremos te agradar. Ó Deus, abençoa cada pai, ó Deus, a não esquecer, ó Deus, de ensinar diariamente a tua palavra, de serem modelos, de buscarem a essência do Evangelho, mais do que a forma, Pai. Ó Deus, nós precisamos demais do Senhor. Os pais precisam do Senhor. Espírito Santo ajuda cada pai e cada mãe a ensinar a tua palavra, Senhor. E assim nós iremos te agradar. E assim nós faremos cultos, ó Deus, onde o Senhor vai ficar feliz, vai sentir alegre em ver a nossa atitude. Esse é o nosso desejo, Pai. Eu sei que cada um aqui deseja isso também. Por isso nós pedimos a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos receber então as nossas crianças e os pré-adolescentes. Glória a Deus. Vocês podem se assentar um pouquinho. Ó, com esse tempinho, chegou a vir poucas crianças. Mas no domingo, nós temos aí quantas crianças, tia Vachir? Tem sala com 56 crianças. Eu já cheguei a ouvir que nós temos aí perto de 500, 600, mais. Dou-me mais uma, mais duas. Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão, por favor. Levanta a mão, quem tem menos de 25 anos, vai lá. Você tem menos ou tem mais? Você não sabe aí quanto tem, né? Assim, fica assim, Você tem menos de 25 anos? Eu estou vendo daqui que você tem menos de 25 anos. Por que eu fiz essa pergunta? Eu gostaria que o pastor Gilson e a nossa pastora Vasti viessem aqui à frente. Gostaria que vocês louvassem ao Senhor, aplaudindo a vida deles, por favor. Deem uma salva de palmas. A gente sempre aplaude a Deus pela vida de servos que são bons e fiéis, não é isso? Olha só, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, às 25 horas, farão 25 anos de ministério desse casal aqui na primeira igreja. Glória a Deus. Isso é para glorificar o Senhor, não é? Rapaz, 25 anos. Então, você que levantou a mão, nem tinha nascido ainda, quando o pastor Gilson chegou, junto com a sua família, Vasti e os 3 filhos.
Desses 25 anos, eu estou aqui há 20. Rapaz, 20 anos, hein? Vocês me aguentaram 20 anos, misericórdia. Mas eu sei que aqui tem pessoas que possivelmente estavam nessa recepção. Então eu gostaria que você que estava assim, nessa recepção, nesses dias, você pode ficar em pé? Quem aqui estava nessa recepção? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou tomar a liberdade e vou pedir para que vocês venham aqui à frente. Pode ser? Porque eu vou pedir para que um de vocês orem pelo casal e pela família em si. Cara, 25 anos não são alguns dias, né, gente? É tempo e merece uma comemoração, um abraço. 25 anos. Pois bem, eu sei que desses 25 anos, eu acho que possivelmente esse seja o culto em que nós temos mais pessoas, né, irmão Arão? Mais pessoas que estavam nesses dias. Esse é o culto das pessoas que estão há mais tempo na igreja. Se você pegar os outros cultos, você vai ver muito mais pessoas, mas menos pessoas com menos tempo de igreja. E eu quero que vocês, por favor, fiquem em pé. Pastor Afonso, o senhor não estava nesse dia? Não, nem irmão Dava, mas eu vou convidar vocês para virem aqui, por favor. É um grande prazer para mim sempre ver o senhor, pastor Afonso, irmão Dalva. Eu quero falar um pouquinho desses 25 anos, como eu disse, cerca de 20 anos eu estou aqui na igreja. Em 98 eu fui ao seminário. Em 2001 eu me formei. E há alguns anos eu tenho sido discipulado pelo pastor Gilson. E a gente sempre fala que não são as palavras que realmente marcam a nossa vida, né? São os exemplos. Os exemplos sempre marcam nossas vidas. E há nesse discipulado muita coisa que tem marcado a minha vida. E uma última dessas que eu tenho visto o pastor Gilson foi o seguinte: às vezes quando a gente o pastor Gilson não está na escala, mas ele está aqui, às vezes ele vai ali para o canto, às vezes ele vai lá para outro canto, às vezes ele sai ali fora e olha como é que está a igreja. E no domingo passado, retrasado, ele saiu e eu tive que sair no finalzinho, um pouquinho antes, durante a oração eu tive que sair. E aí eu saí ali fora, estava o pastor Gilson lá fora. Ali fora tem uma televisão grande, daquelas que você pode assistir, ou ver ou acompanhar o culto ali de fora. E a pessoa que estava orando aqui, estava orando e terminando o culto. Só que a oração se estendeu. E o pastor Gilson não me viu, ele estava assim na televisão. E orando junto com as pessoas, orando junto com todo mundo. E daqui a pouco eu começo a perceber que o pastor Gilson está chorando, acompanhando as pessoas e orando. Eu falei: Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Porque é assim que a gente consegue ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Escrever algumas coisas assim, me falando: ser pastor é isso, ser pastor é aquilo. Mas eu tenho certeza que o coração de vocês dois, a Vasti é a nossa mãezona. Vocês acham que toda mãe sabe isso, né? Um tempo atrás eu vi eu confundo muito, mas eu acho que era o WhatsApp, uma história de uma mulher que dizia assim, parte eu concordo, tá? Ela dizia assim: as mulheres são fracas, mas as mães são fortes. Então, você tem sido essa mulher forte e a mãe forte de todos nós. Você percebe que na reunião, às vezes, né? Nós temos uma reunião que é joia, mas quando a Vasti começa a falar, o pessoal começa a ficar quieto, assim, entendeu? E aí ela dá as opiniões dela e é muito respeitada por isso. E especialmente
pelos discípulos diretos do pastor Gilson, vocês têm feito grande diferença. Não só na nossa igreja, como nessa cidade toda. E eu vou pedir que um de vocês que estão aqui possa orar por nós. Ou, na verdade, pelo pastor, pelos 25 anos de ministério. Quem se voluntaria? Muito obrigado, voluntariado, pastor Afonso. Assim, é um voluntariado muito legal, esse que o senhor faz. Eu sempre gosto de ver o senhor orando. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, porque aqui estamos na presença do Senhor continuamente. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor tão grande, profundo, extenso, incomparável, revelado em Jesus Cristo, que morreu por nós, para nos dar, ó Pai, o direito de sermos filhos, companheiros, cooperadores, sermos instrumentos em tuas mãos. Obrigado agora, porque aqui diante do Senhor está o pastor Gilson, irmã Vasti, este casal que tem sido instrumento, tem sido, ó Pai, atuante, tem sido, ó Pai, cada dia vaso precioso nas tuas mãos. Pai, incansáveis na tua obra, perseverantes, ó Pai, fortes no momento das lutas, das dificuldades. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor os chamou para este ministério, e o Senhor os tem sustentado, tem renovado as forças, o ânimo. O Senhor os tem, ó Pai, usado de uma maneira muito especial. Eles têm sido bênção nas nossas vidas, bênçãos no teu reino, Senhor, instrumentos, ó Pai, de grande utilidade na tua seara, não só aqui, ó Pai, mas no estado e na nação brasileira, tomando parte, ó Pai, deste trabalho importante, sobretudo, ó Pai, com uma grande visão missionária, uma dedicação, ó Pai, por esta obra, Senhor, sustentando, incentivando, Senhor. Pai, nós te agradecemos estas vidas preciosas, vidas, ó Pai, que é uma inspiração para nós e para tantos que os conhecem. Pai, nós te pedimos que renove-lhes o ânimo, a disposição, a capacidade, a saúde, Senhor, para continuarem vivendo uma vida de integridade na tua presença, uma vida, ó Pai, de grande utilidade, que eles continuem sendo essa bênção que tem sido, e muito mais, ó Pai. Nós oramos agradecidos, porque é o Senhor mesmo que na vida deles tem realizado esta obra. É assim é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vocês todos podem descer. Nós estamos felizes por 25 anos estarmos aqui e nós queremos dizer que vocês podem sentar. Que é uma alegria para nós. Nós estamos muito felizes, estamos realizados. Nossos filhos cresceram aqui, foram muito abençoados. 2 não estão mais aqui, casaram, moram em São Paulo, e o Yuri continua conosco. Mas foi muito gostoso, e hoje parece assim que eu vi um filme, gente chegando lá na rodoviária, e com os nossos filhos. A nossa filha do meio chorava muito porque não queria vir para cá. E ontem eu contei que, porque assim, a igreja se renovou, tem muita gente nova, mas quando nós estávamos em São Paulo, nós tínhamos 7 convites. E o menos provável era Campo Grande, porque de todos os convites, humanamente,
porque Campo Grande era muito longe. Os outros convites eram ali mais por perto, São Paulo, mesmo São Bernardo, que é onde a gente morava. Tinha Estados Unidos, tinha Inglaterra, tinha Monte Verde, uns lugares que você fala, puxa, que legal, né? E fazer a obra de Deus no lugar que você gostaria de morar. Mas nós colocamos uma folha de papel em branco para Deus. Nós falamos, Deus, está em branco, o Senhor põe onde o Senhor quiser. Nós não vamos olhar nada que seja assim, da nossa preferência, que seja mais cômodo, que seja mais agradável. Nós queremos um lugar onde o Senhor vai escolher. E aí, com o passar do tempo, nós íamos orando e jejuamos. Você perdeu 8 quilos na época, né? Dieta boa, né? E em oração, para a gente descobrir o que Deus queria. E conforme foi passando o tempo, nós começamos a desconfiar que era Campo Grande. E aí nós viemos para cá. E o processo foi muito, muito bonito também, porque a gente veio aqui, né? Eu lembro que eu suava bicas, imagina, paulistas, e a gente veio no final do ano, não tinha, hoje meu corpo já está, né, já acostumou com a temperatura, mas gente, já está, sou Mato Grossense, mas gente, eu suava bicas, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E o Gil em São Paulo, ele vivia reclamando quando andava de carro, que tinha o trânsito, ele suava, mas ele ficava irritado, ele reclamava, eu não aguento, olha como que eu estou, olha como que eu estou. Aí quando nós viemos para cá, eu falei, o Gil não vai aguentar esse calor. Gente, nunca ele reclamou. Nunca. Você fez uma oração, né? Oração. Bom, depois você contou a oração. Deixa eu só falar essa parte. Não, eu fiz, né, já que ela entrou nessa particularidade, eu disse, Senhor, isso aqui é muito difícil para mim, mas eu não posso deixar que a temperatura dirija o ministério. Então eu quero que o Senhor me dê condições. E foi a oração respondida na hora. Nunca mais tive problema com calor. Nunca. Os nossos filhos tinham muito problema. Glória a Deus. Os nossos filhos tinham muito problema de saúde, que a gente morava em São Bernardo, e lá é o oposto daqui. Aqui a gente tem baixa umidade, né? É sempre baixa. Lá é muito alta. Então, aquele clima de muita água no ar, embolora todas as roupas, os sapatos de uma semana para outra fica verdinho. E os meus filhos tinham problema de sinusite, de pneumonia, o Yuri de ouvido. Vieram para cá, não tiveram nunca mais problema, cresceram, ficaram altos, fortes. A cidade mas ontem eu falei isso, eu falei, gente, a melhor coisa é a gente estar no centro da vontade de Deus. Eu vi um missionário falando assim, uma vez aqui, que louco não é quem faz a vontade de Deus, é quem não faz a vontade de Deus. Esse é louco. Então nós viemos para cá, saímos no conforto assim, lá, não é que a gente vivia no conforto, mas no conforto de estar perto da família, do conhecido, para um lugar totalmente novo. E o Brasil é continental. Quando você sai de um estado para o outro, é quase um país, porque a cultura daqui é muito forte, é diferente. Nós tivemos uma série de coisas assim que aconteceram, mas nós fomos felizes em tudo, porque o Senhor Deus disse para nós que era aqui, e nós abraçamos esse lugar para glorificar a Deus, para obedecer a Deus, e somos muito felizes. Foi gostoso. Nós chegamos na rodoviária e havia 2 irmãos lá nos esperando. Era a irmã Loide e o pastor Mark Downing, na época. Estavam nos aguardando. Chegamos com a família, eles estavam lá. Aí eu falei, queremos ir na igreja, né? Aí nós viemos, nos ajoelhamos aqui nesse altar, era outra plataforma. E aqui nós dedicamos a nossa vida e a nossa família ao Senhor. E foi a melhor coisa que nós fizemos, estar no centro da vontade de Deus. Graças a Deus. Falei muito, né? Agora... Deus os abençoe. Pois é, gente. 25 anos não são 25 meses e nem 25 dias. Existe aí um cálculo que, média de 5 anos, um pastor fica nas igrejas. 2 anos? Já baixou tudo isso? Rapaz, 2 anos de rotatividade para pastores em outras igrejas. Glória a Deus que a nossa igreja tem pastores assim. 25 anos. Puxa, glória a Deus, glória a Deus. Nós daqui a pouco estaremos louvando ao Senhor. E eu quero convidar você que está nos visitando, foi convidado e quer passar 25 anos com a gente, que hoje é a primeira vez que está chegando aqui, por favor, fica de pé um pouquinho só, para que a gente possa te reconhecer, apertar sua mão. Aqui, nosso visitante, um casal visitante. Aqui há mais pessoas que estão
que foi convidado e está chegando aqui pela primeira vez. Mais pessoas? Sejam muito, muito bem-vindos. Com certeza esse é um lugar que Deus escolheu para vocês, tá certo? Durante esse primeiro cântico, nós entregaremos nossos dízimos e ofertas. E logo em seguida, assim que você perceber que já todos entregaram os dízimos e ofertas, nós levantaremos para cantar esse hino em pé, tá certo? Fique à vontade, meu irmão. Vocês podem se assentar. Nós teremos um louvor dirigido pelo nosso irmão Vladimir.
Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, irmão. Tem que falar também, né? Estava ali no fundo me lendo mais um pouquinho da palavra, me preparando um pouco mais. Mas para mim também é um prazer, sempre falo, né? Que é um prazer estar nessa igreja, uma igreja séria, uma igreja respeitada, uma igreja que nunca se envolveu, nunca teve nenhuma suspeita de escândalo, nenhuma mácula, né? Porque o Senhor nos deu a graça de termos a liderança que nós temos, né? E ontem o pastor Yuri, né? Que chegou aqui com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. Hoje ele é um dos pastores da igreja, uma referência para a nossa geração. Ele pregou ontem no culto de sábado, e ele pregou sobre Hebreus 12, né, que fala sobre a nuvem de testemunha que estão nos observando. E não é a palavra não, tá, gente? Mas é só para falar. E quando Hebreus 12 está falando, ele está se referindo ao capítulo 11, né, que fala sobre os heróis da fé, sobre aquelas pessoas que foram e fizeram a diferença no seu tempo. E fala de Noé, de Abraão, né, de Jó, e vai falando de várias pessoas, de vários heróis da fé. Mas o Yuri falou uma coisa muito interessante ontem, né, que essas pessoas, elas fizeram a diferença na sua geração. Essas pessoas, elas foram avivalistas da sua geração, né? E eu posso dizer que eu participo e eu vejo uma dessas pessoas, né, que é o pastor Gilson, que é um grande avivalista da nossa geração, uma referência, né, não apenas em administração de uma igreja, em fazer um culto bonito, mas com 25 anos de ministério, né, que é aquele momento em que a pessoa começa a pensar assim, bom, já vou passar o cajado, já vou começar a entregar, a deixar, a sair um pouco, né? E o pastor Gilson, ele tem falado, e culto após culto, que não é que não importa quanto tempo de caminhada. No culto passado, né, ele pregou isso no culto da noite. Não importa quanto tempo, mas nós temos que estar sempre lutando, sempre pagando o preço, sempre atravessando o Jordão e carregando as outras pessoas, né? E eu sou uma dessas pessoas em que o pastor Gilson não entregou as pontas, mas ele falou, não, eu vou caminhar com você e nós vamos buscar esse avivamento junto, eu vou buscar santidade, eu vou buscar avivamento, porque eu também quero participar. Então, para mim, isso é um exemplo muito grande, uma pessoa que ela é constante, né, uma vida toda, ela tem uma vida toda de busca de intimidade, busca de santidade, e nós podemos olhar para a vida dele e falar assim, eu tenho a quem imitar, né? Eu tenho uma referência, eu tenho a quem imitar. Então, essa é a minha palavra, né, de agradecimento. Esse ano fazem 10 anos em que eu fui separado para estar aqui em tempo integral na igreja, né? Então eu pude participar já por muito tempo e aprender muito, né? Muito mesmo. E algumas pessoas até me perguntam assim, você não fica intimidado, né? Até quando você vai pregar, você prega ali, né, na frente do pastor Justo, ele fica na frente ali olhando, e às vezes ele faz assim. Eu não me sinto intimidado, eu me sinto encorajado, né? Porque eu tenho uma referência, eu tenho a vida dele, e quanto mais eu vejo as palavras dele, eu falo, eu tenho que correr muito atrás ainda, eu tenho que crescer muito, tenho que orar muito mais e buscar muito mais intimidade com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Essa é uma mensagem que ela é a continuação de uma outra mensagem que o pastor Ronaldo pregou há alguns domingos atrás. Já faz um pouco mais de um mês agora que o pastor Ronaldo ministrou essa mensagem, né, que ele ministrou do versículo 1 até o versículo 8. Então eu vou continuar a partir do versículo 9. Por que é uma continuação? Porque nós entendemos, né, conversei com o pastor Ronaldo, ele falou comigo, né, e nós oramos e entendemos que esse é um assunto muito importante para a igreja, né? Nós estamos passando, esse é o ano em que o pastor Gilson disse, em que os outros pastores têm dito aqui nas suas mensagens, mas esse é o ano em que o Senhor nos entregou a palavra, em que é o ano de santidade e avivamento, né? É o ano onde nós buscaremos ainda mais santidade, em que se você já tem se consagrado, se você já tem jejuado, você já tem renunciado à sua carne, renunciado os seus pecados,
esse é um ano em que você vai buscar mais ainda, mais intimidade com o Senhor. E o avivamento verdadeiro, como o pastor Jefferson falou também no começo, ele já estava, parece, sabendo a palavra, né? O avivamento verdadeiro, que é o avivamento diário, é o avivamento da vida das pessoas, vida com vida, né? Esse avivamento virá a partir do momento em que nós buscarmos a santidade. Santidade. O Yuri também, que a palavra do pastor Yuri mexeu muito comigo ontem, né? Então vou citar várias coisas do que ele falou, mas o Yuri falou uma coisa muito interessante, que o diabo, ele consegue fingir muitas coisas, ele consegue imitar muitas coisas, ele consegue imitar, parecer que a pessoa tem um poder, ele consegue imitar alguns dons, ele consegue imitar muita coisa, mas tem uma coisa que o diabo não consegue imitar, que é a santidade. É a santidade. Só quem é gerado pelo Espírito Santo consegue buscar a santidade. Só quem é filho de Deus, quem é herdeiro de Deus, pode ter desejo de santidade. O diabo, ele nunca vai falar para uma pessoa que não é filho de Deus, não vai falar assim, olha, não, você vai ser santo agora, você vai renunciar ao pecado. Não, é muito pelo contrário. Ele fala, você é forte, você é livre, você é o juiz da sua vida, você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus, ela nos traz, o Espírito Santo, que nós vamos aprender um pouco nessa manhã, ele nos mostra que quanto mais perto dele nós estamos, mais nós almejamos a santidade, mais nós queremos renunciar àquilo que não faz mais parte de nós, que é o pecado, que é a vida longe de Deus, que é a vida fora da presença de Deus. Então, o capítulo 8 de Romanos, ele é muito importante, porque ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele fala sobre o diretor da igreja, aquele quem conduz a igreja, e não o templo primeiro, a igreja batista, que antes era desse lado, aí depois ficou daquele lado, aí depois uniu os dois lados, e daí daqui a alguns anos nós vamos tomar a quadra inteira e vai ser no campo. Não está falando do templo, mas está falando da igreja, de nós, como igreja do Senhor. Nós, eu e você, habitação do Espírito. As nossas vidas é quem o Espírito Santo tem conduzido, tem feito as obras dele, e nós, o pastor Gilson, o pastor Jefferson, cada um que está aqui, somos a igreja do Senhor aqui na terra. E nós temos que estar sempre conectados, sempre ligados ao Espírito Santo. Mas o termo, né, o Espírito Santo, o assunto da pessoa do Espírito Santo é um assunto que foi muito negligenciado também por nós, como igreja do Senhor. Talvez por causa de algumas pessoas que cometeram alguns excessos e algumas coisas, nós as que começamos a buscar e a ler a palavra, falamos assim, mas isso não tem nada a ver, mas nós às vezes caímos no engano de não buscar intimidade com o Espírito, porque falam, não, isso aí é coisa de gritaria, é coisa de barulheira, eu não vou buscar essas coisas, não, eu vou buscar a palavra. Sim, nós temos que buscar a palavra, mas nós temos que ter intimidade com o Espírito, temos que orar, temos que nos consagrar, e como o próprio pastor Gilson falou aqui em alguns tempos, né, que ele fazia na casa dele também um círculo de oração, e falava assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não for avivado, enquanto eu não tiver intimidade com o Senhor, enquanto o Senhor não mudar a minha vida, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. E é essa mesma determinação que nós temos que ter na busca pela presença do Senhor e pelo Espírito Santo. Então, vamos orar. Feche seus olhos, mais uma vez, apresente a sua vida diante do Senhor. Essa palavra é uma palavra um pouco pesada, ela talvez vai parecer dura, mas é uma palavra de amor. É a palavra do Espírito Santo para a igreja dele. Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez aqui diante do Senhor, como filhos, como filhos legítimos do Senhor, ó Pai. O Senhor nos adotou e nos tornou seus filhos amados. E nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu falar conosco. Pai, a minha filha Esther, ela é tão pequenininha, e quando eu falo, ela sorri, e ela demonstra um prazer tão grande de ouvir a minha voz, de falar, de eu estar falando com ela, brincando com ela. Assim somos nós, ó Deus, na presença do Senhor. Pai, nós queremos ser como crianças, ó Deus, sorridentes, risonhas, na presença do nosso Pai,
que é o Senhor, o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades, as nossas carências. No Senhor, nós somos completos, ó Deus. Fala conosco, ministra a sua palavra que é rica, que se transforma, a cada manhã ela se renova para o meu coração, para o meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz o seguinte, eu vou ler do 9 até o 17. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou... Calma que eu me perdi. Mas, eu vou ler de novo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo, por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. O pastor Ronaldo ele falou há algum tempo atrás sobre esse texto e foi muito gostoso. Ele falou bastante sobre o contraste da vida de quem anda pelo Espírito, mas também de quem com quem anda segundo a carne, né? E hoje nós vamos entender aqui, nós vamos estudar mais profundamente a vida de quem anda no Espírito, as obras que o Espírito faz na nossa vida. Então, o título dessa mensagem é A Obra do Espírito Santo na Vida do Crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós vemos que quem gera em nós o desejo de mudança, o desejo de santidade e avivamento, é o próprio Espírito Santo. Não foi o pastor Gilson, como ele já disse, ele não ficou lá sentado na casa dele, no apartamento, olhando lá na janela e vendo a igreja, não sei se dá para ver a igreja, se dá para ver, olhando a igreja e falando assim, o que eu vou fazer para encher aqueles bancos? Né? O que eu vou fazer para trazer uma multidão de pessoas? Será que eu vou fazer um culto legal, um culto diferente? Então vou falar sobre finanças? Não. Vou falar sobre família? Não. Nós nos consagramos. Nós buscamos o diretor da igreja. E o pastor Gilson ele deixa isso muito claro, que ele não é ele o dono da igreja. Ele já falou da oração do pipoqueiro e todo mundo sabe, né? Mas que nós buscamos a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem ministrou ao nosso coração, e quem ministrou ao coração do pastor Gilson, em que esse é o ano de santidade, é o ano do avivamento. Só que o avivamento, como o pastor Jefferson disse, é um avivamento diário. É um avivamento onde as pessoas elas vão olhar para as nossas vidas e dizer, eu quero ser diferente. É um avivamento onde nós vamos sair aqui na calçada e tem o Flávio, né? Esse rapaz que infelizmente mora aqui na rua. Algumas pessoas falam assim, é porque ele quer. Não é porque ele quer, é porque ele não consegue.
Ele não consegue se libertar dessa escravidão. Então eu creio que nós vamos viver um avivamento tão grande que o Flávio vai olhar e falar assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero uma vida na presença de Deus, que os nossos familiares vão olhar, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tios, parentes, eles vão olhar e falar assim: eu quero isso na vida que você tem na sua vida. O que você está vivendo? O que está acontecendo com você? Não é gritaria, não é cai, não é, mas também pode acontecer isso, porque quando o Espírito Santo sopra, ele age de maneiras diferentes, ele não age apenas de uma maneira, mas ele age da forma que ele quiser, e nós temos que estar também abertos a isso. Mas o avivamento verdadeiro, ele não se restringe ao momento do culto, ele não se restringe ao momento em que nós estamos aqui na comunhão com os santos e gritamos e pulamos e temos dom e nos alegramos na presença de Deus, mas o avivamento verdadeiro, ele é quando nós saímos ali para fora, é quando as pessoas começam a olhar para dentro da igreja, não acusando e não falando e não apontando, mas falando: eu quero isso, eu quero isso que você está vivendo, eu quero viver o que você vive, porque eu vejo uma mudança na sua vida. Então, as obras do Espírito Santo na nossa vida, né, a primeira obra que o Espírito Santo opera na vida do crente é que ele nos enche do Espírito, ele nos enche dele mesmo. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós temos a intimidade com o Pai. A palavra diz que nós somos a habitação do Espírito. Então, o Espírito habita em nós e nós, como igreja, também habitamos no Espírito Santo. Todo crente é cheio do Espírito Santo. Todo crente, ele tem que estar ligado, conectado diariamente com o Espírito Santo. Todo crente. E é por isso que toda vez que quando eu dirijo as reuniões, né, e eu apresento os nossos convidados, eu falo a mesma frase. Eu falo assim: olha, talvez você foi convidado pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu parente, ou o próprio Espírito Santo te chamou para estar aqui. Porque quem gera em nós o desejo de vir, o desejo da intimidade, o desejo de mudança, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem gera a transformação nas nossas famílias é o Espírito Santo. E eu contei aqui, eu pude participar de uma transformação, de várias, né? Mas uma muito especial em uma família, em que todos diziam assim: não tem mais jeito. O marido já havia se separado umas 4 vezes, eles já haviam se separado, mudado de casa, daí voltava e separava. A esposa não apenas era muito insubmissa, mas ela fazia questão de humilhar os filhos, de humilhar o marido, e o marido a mesma coisa, eles humilhavam um ao outro o tempo todo, um ofendendo o outro. As reuniões familiares em que eles participavam, era sempre um ofendendo o outro, humilhando o outro, as crianças terríveis. Nós, quando olhávamos para aquela família, falávamos assim: não tem jeito não, hein? Isso aí eu acho que o melhor é separar, sabe? Melhor é cada um tentar fazer alguma coisa. Mas aconteceu o fator Espírito Santo na vida deles. Eles vieram para a nossa igreja, entraram numa célula, foram integrados, tiveram um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Um encontro onde aquele que, quando você tem um encontro com Deus, que tudo muda. E a vida deles foi totalmente transformada. Hoje eles são líderes de célula, os filhos um deles já é auxiliar de célula. Aquele menino que era terrível, o outro só canta música da igreja, está sempre falando de coisas da igreja, falando de oração que ele ora, das coisas que ele faz, porque quem gerou isso na vida dele? O Espírito Santo. Essa família por si só, ela já tentou de várias maneiras mudar. Você acha que eles casaram para ser infelizes? Não casaram. Eles casaram porque eles se amavam. Talvez eles só se gostavam, mas eles queriam viver juntos, um ao lado do outro. Mas sozinhos, eles não conseguiam mudar. Eles não conseguiam. Eles tentavam, aí separavam, aí brigavam, aí voltava a mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida deles, houve mudança. Houve transformação, e eles são cheios do Espírito, eles são uma família amorosa, é um ambiente onde você entra e você sabe, aqui é um ninho de amor,
Aqui é um lugar onde a presença do Senhor está. Por quê? Porque nós vemos, não há que é um clima apenas, né? Porque também há a presença do Senhor ali naquele lugar, mas nós vemos as atitudes de um com o outro. Nós vemos a presença do Senhor quando o marido honra a esposa, quando a esposa honra o seu marido, quando os filhos honram os seus pais, e ali há um desejo incessante de santidade, de busca da presença do Espírito Santo. E é por isso, né, que eu assisti uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, né, onde ele fala sobre a questão do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, né? E é difícil de nós entendermos isso e de concordarmos com isso. Por quê? Porque a palavra diz que nós, quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos a habitação do Espírito. E o Espírito é quem gera em nós o desejo de mudança. O Espírito é quem gera em nós o desejo da busca por santidade. O Espírito é quem gera em nós todas essas coisas. Então, não há como nós nos convertermos por nós mesmos. Não há como eu decidir honrar a minha esposa e falar assim, eu vou rejeitar toda a ofensa que ela me der, eu vou pagar com amor. Quando ela me ofender, eu vou amar. Por mim mesmo eu não consigo. Porque a minha natureza, ela diz, é olho por olho, é dente por dente, é mal por mal e bem por bem. Isso é o que a natureza humana diz. Mas o Espírito Santo, ele gera esse desejo. Então, não tem como eu me converter, eu vir aqui na frente, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu falei, agora pronto, agora eu vou ser santo, eu vou ter uma vida de santidade, na minha casa as pessoas já vêm e já percebem que eu já me tornei uma nova criatura sem o Espírito Santo. E aí eu posso passar 1, 2, 3, 4, 5 anos na igreja e fazendo a obra de Deus e pregando, e posso até chegar a ser um pastor, um pregador, sem o Espírito Santo. E aí talvez acontece que eu morri, eu cheguei a falecer em um determinado momento, mas não fui batizado pelo Espírito Santo. E aí nesse pensamento, eu ainda assim vou para o céu, porque eu aceitei Jesus. Isso é difícil de entender, porque quem gera em nós a mudança, quem gera em nós o querer, quem gera em nós a santidade, quem gera em nós, quem nos capacita, quem transforma, é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós cremos que todo crente é cheio do Espírito Santo, que a partir do momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é cheio do Espírito Santo. Você pode não buscar intimidade com Ele, você pode não ter um entendimento, não ter buscado, não ter conhecido mais profundamente, mas você, a partir daquele momento, você foi batizado pelo Espírito Santo. Você tem intimidade com Ele, você não tem duas experiências, você não tem uma segunda bênção, mas você tem a intimidade. Só que isso não quer dizer que nós não devemos buscar mais. Falar assim, pronto, então quando eu me converti, eu fui cheio, então agora esse pessoal que busca aí, fica... Não, nós temos que buscar intimidade diariamente. Diariamente, eu falei aqui do pastor Gilson, né? Ele deu um exemplo, é muito legal esses exemplos, que você pode se trancar no seu quarto e falar assim, eu vou orar agora, eu vou buscar, eu não posso mais esse pecado na minha vida, isso acontecendo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser cheio do Espírito. Espírito, me enche a minha vida, fala comigo, capacita, eu ainda não estou conseguindo. Nós temos que buscar diariamente, todo dia nós temos que buscar o Espírito Santo, todo dia nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque você sabe, meu irmão, se você é crente, se você veio na igreja, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não vou nem falar que você é crente, mas você aceitou Jesus, levantou a sua mão, mas você não tem o Espírito Santo, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é a habitação do Espírito ainda. Você não é um cristão convertido ainda. Você ainda não se converteu verdadeiramente. Você pode ter aceitado a doutrina da igreja, você pode ter aceitado o pessoal aqui, o ambiente familiar da nossa igreja, mas... um cristão convertido, um cristão verdadeiro, ele só é cristão quando ele é cheio do Espírito Santo.
Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue os seus caminhos a Ele. Entregue a sua vida a Ele e fala: Senhor, talvez eu tenha andado num engano, eu tenha andado num convencimento, e eu tenho andado aqui numa doutrina, numa religiosidade, mas eu não tenho a intimidade com o Espírito Santo, eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não tive um encontro com o Senhor, aquele encontro que muda toda a minha vida. Entregue a sua vida para o Senhor, e Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar os seus caminhos, Ele vai mudar o seu entendimento, Ele vai abrir a sua cabeça. Quando nós somos cheios do Espírito, aquilo que nós olhávamos segundo a carne, nós temos um novo entendimento. Quando nós somos cheios do Espírito, se uma pessoa nos ofende, essa semana eu tive a oportunidade de passar por uma prova sobre isso, que uma pessoa me ligou, eu ia ministrar a palavra em um lugar, e aí me ligou um amigo meu e falou assim: estou com um problema aqui e tal, não sei o que. Ele estava brigando com uma pessoa, discutindo com o sócio dele. Aí ele falou: me ajuda aqui, conversa com o cara aqui. Eu falei: conversar o quê, né? Aí eu peguei o telefone, o cara começou a me xingar, eu nem estava no assunto. E ele começou a brigar, a falar e tal, e falar um monte de coisa assim. Eu falei: irmão, calma, o que está acontecendo primeiro? Né? Daí eu falei com ele, eu falei: não, o que está acontecendo? Não é assim. Eu falei: rapaz, ele não é uma pessoa convertida, né? Eu falei: mas você é uma pessoa civilizada, né? Você precisa de Deus na sua vida. E comecei a já falar para ele, depois eu fui lá pessoalmente, conversei com os dois, falei: que vocês estão brigando esse negócio? E por causa da presença do Espírito Santo na minha vida, eu consegui resolver a situação. Mas se eu não tivesse cheio do Espírito, se eu não tivesse intimidade com o Espírito Santo, peguei o telefone e o cara já falando um monte de coisa, o que eu ia fazer? Quem que você pensa que é e não sei o que, porque aí já ia começar a retribuir também, a brigar também, a ofender também. Mas quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos a habitação do Espírito, há essa mudança de entendimento. Aquilo que me ofendia, não me ofende mais, porque eu sei aonde está a minha identidade. As pessoas, elas podem tentar te ferir, elas podem tentar ferir a sua identidade, elas podem tentar falar quem você é, ou quem você deixa de ser, mas o Espírito Santo de Deus, mas a presença de Deus, ela já tem nos convencido, ela já tem nos firmado, e Ele já tem falado quem nós somos, através da palavra dEle, através da intimidade com Ele, através das palavras dos nossos irmãos, daquelas pessoas que fazem parte da nossa família, que é a família de Deus. Então, nós temos que ser todos cheios do Espírito Santo. No versículo 11 diz o seguinte, que o Espírito Santo nos garante que nós ressuscitaremos junto com Jesus. A mesma experiência que Jesus teve, que foi que Jesus venceu a morte, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele ressuscitou para a vida eterna. A mesma experiência, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que está em nós. Esse mesmo poder é o poder que nós temos. Então, por isso que nós temos que falar e nós temos que crer que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não é temporária. Nós não estamos aqui apenas para viver 80, 90, 60, 30 anos, que seja, 100 anos. Não. Nós fomos chamados para a eternidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da vida dos mortos para a eternidade, hoje Ele vive na eternidade, é o mesmo Espírito que irá nos ressuscitar para a eternidade. A mesma experiência que Jesus passou, nós passaremos também. Nós passaremos também, isso é lindo. É lindo você pensar nisso, é lindo você pensar que a nossa vida não é temporária, que a vida não é curta. Como as pessoas dizem, as pessoas falam assim: olha, aproveita a sua vida porque a vida é curta. Entrega esse tempo curto ao Senhor, porque a eternidade vai ser muito melhor. A eternidade é algo em que onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lágrimas. A palavra diz também, na verdade, não haverá mais choro, mas é muito lindo lá em Apocalipse que diz que Jesus irá enxugar todas as nossas lágrimas. Eu imagino aqueles momentos em que eu estou decepcionado, em que eu estou triste. Quando eu deitava no colo da minha mãe,
né? Aí depois agora eu deito no colo da minha esposa, né? Mas eu imagino quando eu vou chegar, eu vou deitar no colo de Jesus. E Ele vai falar assim, sabe, filho, aquilo que você passou, aquela tristeza, aquilo lá não foi nada, não. Sabe, eu estava com você, eu estava lá andando com você, e nós vamos passar a eternidade inteira recebendo aquele cafunézinho assim, né? E Ele fazendo um carinho, Ele conversando com a gente, Ele nos explicando. Então, quando nós somos cheios do Espírito, nós temos essa certeza, nós temos esse entendimento que a nossa vida não é esse momento temporário, não se limita apenas a esse tempo, mas a nossa vida é eterna, é eterna. E é por isso, né, que é difícil você pregar esse evangelho. É difícil você pregar um evangelho assim, um evangelho que fala só de mudança de vida, um evangelho que fala apenas de mudança de caráter. Paulo, ele fala, é o capítulo 8 de Romanos, o capítulo onde ele fala sobre o Espírito Santo. Ele não fala em momento algum sobre os sinais, sobre os prodígios, sobre as proezas, sobre as maravilhas. Sabe por que ele não fala? Ele não fala sobre os dons. Sabe por que ele não fala? Porque isso é uma consequência. Isso tem que acompanhar a vida dos crentes, tem que acompanhar. Ele não fala sobre isso, porque para ele isso é óbvio. É óbvio. Você buscou intimidade com Deus, você tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito. Os dons, eles são consequência. Você está lá vivendo em santidade, isso é consequência. Mas a igreja brasileira, a igreja atual, ela é uma igreja onde ela tem usado, muitas vezes, os dons como um atrativo. Ela tem usado os milagres como um atrativo. Os milagres não são um atrativo. É a santidade. É a santidade. Não adianta nós fazermos um super culto aqui, e foi um culto de avivamento e cura e ministração. Isso pode acontecer. O Espírito Santo, ele pode operar agora. Ele pode operar na sua vida agora, aquela cura. Ele pode operar na sua vida agora, uma transformação. Ele não precisa de um momento, de um circo, de um palco. O Espírito Santo, ele opera quando ele quer. Mas você falar sobre santidade não enche igreja. Você apenas falar sobre santidade sem viver santidade não enche igreja. Não enche. Então as pessoas, elas têm pregado esse evangelho é barato, aonde vem cá, não, aqui você vai ter um dom, aqui você vai ter isso, aqui você vai ter aquela casa que você estava procurando, aqui o Deus, ele vai fazer, você vai dar e ele vai te retribuir, aqui você vai começar a ver coisas que você não via, você vai ser, e aí as pessoas começam a pregar somente isso, e limitam o Espírito Santo apenas aos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se limita aos dons. O Espírito Santo, ele é o diretor da igreja. O Espírito Santo, ele é quem nos aviva, ele é quem nos transforma. O avivamento, por isso que eu citei o que o pastor Jefferson disse, o avivamento, ele deve ser diário. O avivamento, ele é aquele que nos dá poder para honrar pai e mãe. Ele nos dá poder para amar a esposa. Ele nos dá poder para poder educar os nossos filhos na presença do Senhor e para poder, para ser uma referência para a nossa geração. Isso é um avivamento verdadeiro. É um avivamento verdadeiro. Então nós devemos ser cheios do Espírito. E a segunda obra do Espírito na vida do crente é que nós morremos para o pecado e somos avivados pelo Espírito. Então, versículo 12 e versículo 13 diz o seguinte: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, a segunda obra na vida do crente é que nós morremos para o pecado. Nós devemos mortificar a nossa carne diariamente. Nós devemos estar nos santificando e mortificando a nossa carne, mortificando aquelas práticas, aqueles desejos que muitas vezes eles nos perseguem. E é muito interessante, lá em Romanos capítulo 7, no versículo 19, diz o seguinte, quando Paulo fala, é um texto muito famoso, que ele fala que, pois o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse persegue os meus passos. E eu, durante algum tempo, eu nunca tinha parado para estudar essa palavra, para estudar o texto, eu apenas fazia aquela leitura, e lia, passava, mas eu ficava pensando, falava, então, quer dizer que o pecado é bom,
né? Porque se o pecado não fosse bom, eu não fazia. E o pecado é algo gostoso, porque senão eu não caía no pecado. E eu ficava com esse pensamento assim, porque então se o bem que eu quero eu não faço, então eu tenho que pecar mesmo, né? Porque o pecado é bom, é gostoso, e eu já tenho o Espírito Santo, então depois eu só me arrependo, e aí pronto, eu me arrependo desse pecado, e aí está tudo bem, está tudo certo. Mas, o que a palavra está querendo dizer, e o que a palavra nos diz, é que na verdade o pecado não é bom, o pecado ele é mau, o pecado ele destrói a nossa família, o pecado ele destrói a nossa vida. E aí eu estava orando sobre esse texto e falando assim, mas como assim? O bem que eu quero, o mal que eu não quero? E o Senhor me deu um exemplo muito interessante. O pecado é como uma droga. Já conheceram um usuário de drogas? Eu já conheço, eu tenho, né, já falei que eu tenho na minha família uma pessoa que ainda não foi liberta. E um usuário de droga, ele é uma pessoa que ele começa a perder tudo. E ele faz aquilo, e ele vai usando, e ele experimenta, e ele vive naquele mundo, e ele vai se entregando naquele mundo. E aí chega um momento em que ele perde casa, em que ele perde família, em que ele perde casamento, em que ele perde emprego, em que ele perde tudo. Perde roupa. Esse meu primo, como eu já falei, às vezes eu dou algumas roupas minhas para ele, que sempre quando eu compro roupa nova, ou quando eu ganho, eu dou algumas peças, mas é 2 dias só que fica na mão dele. Aí já some. Aí quando você vê, ele está com aquela roupa mais suja, feia, você fala, rapaz, não usa essa roupa, vou te dar, vem cá, pega aqui, vou dar uma roupa melhor para você. E ele vai, e vai fazendo, e vai fazendo. Você acha que ele quer isso? Você acha, sinceramente, que é isso que ele quer? Que ele quer não ter mais uma família, não ter mais um amigo, não poder mais conversar com as pessoas, ser uma pessoa excluída, à margem? Ele não quer. E eu já conversei com várias pessoas, e o pastor Marcos também chegou aqui, nós já conversamos com várias pessoas sobre isso, e com usuários, e as pessoas pagariam qualquer coisa, eles dariam a vida deles, para nunca, nem sequer ter experimentado uma vez só, nunca nem ter tocado, nem ter entrado nisso. E o pecado é da mesma forma. O pecado é algo que nós pagaríamos qualquer coisa, para nunca ter pecado pela primeira vez. Há pecados que talvez te persigam, que se você nunca tivesse dado uma brecha, olha como seria a sua vida hoje. Um pecado talvez na área sexual, que começa pequenininho e vai crescendo e vai se expandindo, e quando você vê, você é uma pessoa humilhada pelo pecado, pelo diabo, acusada diariamente. Talvez você é um crente antigo na igreja, e aí quando você tem que aconselhar um casal, o diabo fala, opa, por que você quer aconselhar? Olha a sua vida. E o diabo começa a te acusar, a tirar a sua imagem, a derrubar a sua imagem perante o Senhor. A derrubar. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado, ele é mau. O pecado, ele é algo que nos destrói. E o avivamento, ele na verdade, ele é a manifestação da vida de Cristo na sua, de tal forma que você não precisa mais obedecer o pecado. Você não precisa mais obedecer o pecado. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi, eu anotei, e eu estou dizendo isso para vocês. Mas nós não precisamos mais obedecer ao pecado. A palavra diz que nós não somos mais constrangidos a fazer aquele pecado. Então nós devemos mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa carne diariamente. É difícil. Eu não estou falando que nós devemos ser santarrões e que você nunca mais vai pecar. Sabe, se você não sai daqui com esse pensamento, fala assim, eu nunca mais vou pecar. Até porque a nossa natureza ela é astuta. Né? Ela é astuta, ela arma, e talvez você vai dar uma legalidade, uma brecha, alguma coisa, e aí você vai cair. Mas como nós somos cheios do Espírito, o Espírito vai chegar em você e falar assim, não, meu irmão, meu filho, não é meu irmão, eu que falo, vai te limpar, vai falar, você caiu, mas deixa eu limpar aqui, deixa eu sarar a sua pele, tem uma ferida aqui, ó, vamos fazer um curativo, agora levanta a cabeça e vamos para frente. Não quer dizer que o crente não peca, que o crente não erra, que o crente não cai, mas quer dizer que nós não podemos ser conhecidos pelo nosso pecado. Sabe, uma pessoa que ela é fofoqueira, uma pessoa que ela é mentirosa, uma pessoa que ela é adúltera, que ela é promíscua, e ela é conhecida já pelo aquele pecado, de tanto que aquela prática já ficou tão forte na vida dela.
E às vezes a pessoa ela vai e compartilha, e fala, e fofoca, e mente. Meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, você não pode ter o pecado como um hábito na sua vida. O pecado não pode ser um hábito, não pode ser como você escovar os dentes, como você almoçar. Não é assim como você orar. O pecado, ele é um acidente, é um desvio de percurso que aconteceu ali, já passou, e você levantou, já se arrependeu, e já foi lançado no mar de esquecimento. E esse assim deve ser o pecado da nossa vida. Se no momento em que eu tiver uma crise, uma dificuldade, eu vou pecar, eu vou cair, eu vou errar, mas eu vou confessar o meu pecado. Eu vou chegar no meu discipulador, eu vou falar, olha, pastor Ronaldo, eu errei, eu fiz isso, estou muito arrependido, o Espírito Santo já falou comigo. Ou se você não tem um discipulador ainda, você vai chegar na sua esposa, no seu marido, né, e você vai confessar, você vai falar, olha, me ajuda, eu quero vencer nessa área, não venci nessa área ainda. Às vezes o inimigo ele fica me acusando, e aí você vai ter uma vida não conhecida pelo pecado, mas conhecida pela santidade. Como eu falei, no avivamento diário, o avivamento da pessoa que vai olhar para a sua vida e falar assim, rapaz, esse cara ele até erra, ele até tem alguns problemas, ele até de vez em quando ele cai, mas ele é santo, mas ele é crente, ele não é tumultuador, ele não é mentiroso, ele não é fofoqueiro, e a lista, ela é enorme, né? Se eu for ficar falando sobre lista de pecado, ela vai falar, e vai ser muitas, vai falando, mas a palavra diz o seguinte, e só para ler, para falar mais claramente, diz o seguinte, que nós não somos mais constrangidos pelo pecado. Você não é mais constrangido. E uma pessoa que ela é constrangida é uma pessoa que faz aquilo que ela não quer fazer. É como se o pecado te obrigasse. Você não é mais obrigado. Você não é mais constrangido. Você tem agora poder no Espírito para dizer não àquilo que você não quer fazer, e sim para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer buscar. Mas o pastor Yuri, ele falou também, não sábado passado, mas domingo retrasado, né, quando eu ministrei essa mensagem à noite, ele falou que há crentes que já foram libertos pelo Espírito Santo, mas eles decidem andar com as mãos para trás como quem anda algemado. Sabe a pessoa que ficou tanto tempo escravizada pelo pecado, tanto tempo algemada, mas ele já foi liberto, mas ele fica com a mão para trás, como se fosse um escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. E depois que eu tive esse entendimento, até a minha luta contra o pecado ficou mais fácil, porque às vezes eu tenho a tentação, eu falo, opa, aqui não, você não me obriga mais não, eu não sou mais constrangido, eu não sou mais obrigado a fazer isso. Não é que a minha carne é forte, que a minha natureza é forte, ela é astuta, mas o Espírito Santo em mim é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais. Então nós temos que ser cheios do Espírito para dizer não ao pecado. Nós temos que ser cheios do Espírito para dizer não à natureza humana, para dizer não ao governo humano, para dizer não ao espírito que habita nesse mundo. E aqui, versículo 14, versículo 15, diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que terceira obra do Espírito na vida do crente é que nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos chama de filhos. Antes nós andávamos num espírito de escravidão. Éramos escravos do pecado e andávamos atemorizados pelo pecado. Atemorizados. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não se converteram verdadeiramente, elas podem até não admitir, mas elas vivem aterrorizados, dá um pânico. Você imagina você viver num mundo com a sua natureza, uma natureza pecaminosa, olhando quem eu sou, com os meus pensamentos, e saber que quem rege esse mundo, que quem governa esse mundo é um Deus justo, é um Deus puro, é um Deus que é amor. Isso é aterrorizante. Como que eu, pecador do jeito que eu sou, vou viver nesse Deus? Esse é um Deus que ele esmaga o pecador. Esse é o pensamento de quem não tem Deus.
E as pessoas elas falam assim: esse Deus fosse bom, então, se esse Deus é tão bom, ele vai me esmagar, ele vai me destruir, ele vai acabar comigo, porque olha quem eu sou totalmente diferente desse Deus. E elas vivem aterrorizadas e buscando encher a sua mente, a sua vida com coisas, se enfiam no trabalho, se enfiam nos hobbies, no esporte, na carreira, no alcoolismo, nas drogas, e algumas pessoas se enfiam até na própria família, para tentar justificar e falar, não, minha família, e aí começa, e é uma cultura que as pessoas vão gerando para não pararem para ouvir o coração, para não pararem para ouvir o pensamento. Porque se eles pararem para pensar, o sentimento é de pânico, o sentimento é desolador. Mas a palavra diz o seguinte, que nós não somos mais escravos, nós não vivemos mais nesse regime de escravidão e andávamos atemorizados, mas agora nós somos chamados filhos, e filhos por adoção. Quando eu estava lendo esse texto, estava orando e o Espírito me disse o seguinte: uma criança adotada, ela é desejada. Você não adota uma criança que você não quer. Ah, não, eu não quero ter um filho, então eu não vou adotar. Não, você deseja aquela criança. Você deseja ter aquela criança com você, aquela criança vivendo com você. E assim foi Deus comigo e com você. Ele nos desejou. E nós hoje podemos andar na presença dEle e não olhar para um Deus juiz que esmaga o pecador, que destrói, que aniquila, mas nós olhamos a um Deus de amor, que me ama, que me cuida, que transformou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a sua história, que tem mudado a história de muitas outras famílias e que me faz um participante disso. Mas mais do que isso, antes Ele era um Deus justo e distante. Hoje, Ele é o meu Pai querido, Ele é o meu Abba Pai, é o meu paizinho. Eu não apenas o chamo de Pai, mas eu desejo estar perto dEle, eu desejo ter intimidade com Ele. Olha que lindo, olha que transformação. Antes você era escravo, hoje você é filho. Antes você andava com as mãos para trás algemado, hoje você abraça, você quer a intimidade, você quer andar com Ele. E é por isso que nós, quando nos convertemos, devemos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos ter intimidade com Ele e buscar intimidade diariamente. E para terminar, versículo 16 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, 17, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A primeira coisa, o primeiro sinal de que nós somos cheios do Espírito é a certeza da salvação. É a convicção de que nós vamos morar no céu com Jesus. É a convicção de que nós somos santos, nós somos salvos, nós não somos mais constrangidos ao pecado. Não adianta você ter dúvida nisso. Mas também não quer dizer que todo mundo que tem certeza vai ser salvo. Tem pessoas que têm certeza que são salvos, mas não têm intimidade com Deus, não vivem uma vida de santidade, vivem uma vida de pecado. Então são pessoas que estão olhando para cima, achando que estão indo para cima, mas estão descendo. Mas também há momentos na vida do crente, no crente mesmo, aquela pessoa que é convertida, em que ele chega a vacilar na sua fé, a duvidar da sua fé, talvez por causa de uma decepção, da perda de alguém, ou de um pecado. E há momentos em que nós chegamos a duvidar e a pensar. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você faça um checklist na sua vida. Você vive na carne? O pecado, ele domina a sua vida? Você tem pecados que já são pecados conhecidos, já são hábitos na sua vida? Você consegue pensar nas coisas de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus? Quando a sua igreja ela fala de uma obra, de um projeto, de alguma coisa, ou de nós vamos alcançar a cidade, nós vamos evangelizar, nós vamos amar outras cidades, outros países,
Você cogita essas coisas? O seu coração está na obra de Deus? Você vive para agradar a Deus, a sua vida, o seu emprego, a sua casa? Você está lá, aonde você está na sua célula, para agradar a Deus o tempo todo? Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do pecado. Feche seus olhos. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, como igreja do Senhor. Pai, nós clamamos, ó Deus, a intimidade com o Senhor. Pai, queremos ser íntimos, queremos ser amigos, queremos ser próximos. Espírito Santo, eu não posso dizer que você é livre, porque você é o diretor. Você já mora em mim. A pessoa do Espírito Santo já habita em mim. Eu peço perdão pelos momentos em que te desapontei, em que te magoei, em que ofusquei a sua presença na minha vida. Mas eu tenho a convicção, e eu sei que os meus irmãos aqui, eles têm a convicção de que nós somos a habitação do Senhor. Então, Espírito, em nome de Jesus, habita em nós, transforma as nossas vidas, enche-nos diariamente da presença do Senhor, de tal forma que o pecado ele não vai mais ser tentador, mas ele vai ser repugnante, ele vai ser algo assombroso, algo que eu não quero perto de mim, porque eu quero ser cheio do Espírito, eu quero andar no Espírito. Espírito, nós queremos os dons também, nós queremos os dons, nós queremos orar em língua, sim, nós queremos ter visões, nós queremos ter profecias, nós queremos ter dom de interpretação, nós queremos ter o dom do amor, o dom da caridade, nós queremos sim, todas essas coisas, mas elas são menos importantes do que a intimidade com o Senhor. Pai, transforma a minha vida, faz-me santo, faz-me íntimo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a revelação do Espírito Santo, a revelação da intimidade com Deus, que o avivamento diário esteja na sua vida, que você possa ser cheio do Espírito para não pecar, mas não apenas para não pecar, mas para viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos ali na porta para despedir de vocês.